Olá! Neste IELTS Reading Assignment, como sempre, a primeira questão que nós temos que fazer é ler o primeiro parágrafo por completo, pois este é o parágrafo introdutório do texto, fazendo com que tenhamos uma compreensão mais macro sobre o que ele abrange. Depois, lemos o primeiro período, que é o tópico frasal do parágrafo seguinte, não é? Que na prática, então, a essência deste parágrafo, que é dada, então, logo no começo dele, e o restante do parágrafo nada mais é do que um aprofundamento sobre este tópico, já inicialmente trago no começo dele. E também lemos o último período do parágrafo, que vai, no caso do parágrafo B, da palavra fish até o adjetivo impossible. Em ambos os casos, então, você na realidade está lendo somente uma essência para ter uma compreensão geral do parágrafo sem lê-lo por completo. O primeiro período eu já expliquei o porquê que você lê, e o último período também é lido, pois além de naturalmente dar uma compreensão ainda melhor sobre o parágrafo, simplesmente porque você está lendo mais sobre ele, você igualmente tem em casos de questões de matching, como por exemplo questões como essa, onde que temos que relacionar informações específicas, como por exemplo estas explicações de tópico aos respectivos parágrafos que abrangem esses tópicos, não é? Muito frequentemente, a informação que define que um determinado parágrafo é relacionado a uma determinada informação e, portanto, te dá a possibilidade de responder a questão, se encontra no último período, não no meio ou no começo do parágrafo, mas sim no final dele, e isso seria o último período, não é? Portanto, você, além de compreender melhor o parágrafo, também já se precaver com questões que tem como a resposta o que é dito no final do parágrafo, não no começo ou no meio, tudo bem? Agora, como você vê, você na realidade está pulando partes do texto para uma leitura inicial. E este é o objetivo, porque assim você gasta menos tempo em uma leitura inicial. Eu não estou sugerindo você fazer uma leitura incompleta de forma definitiva, mas pelo menos uma leitura inicial antes de ir para as questões, você faz uma leitura mais rápida dessa forma. Então você faz o mesmo parágrafo C e depois também lê então o primeiro e o último períodos, depois você faz o mesmo parágrafo D, o mesmo parágrafo E, o mesmo... Perfeito. Aqui, pelo que parece, esta questão aqui, ou melhor, esse texto é dividido em partes e o E é o último, não é? Você faz então isso com todos os parágrafos até chegar ao último. Chegando no último parágrafo, você o lê por completo. Você lê sempre o último parágrafo de um texto IELTS Reading completo para que você tenha uma compreensão mais macro dele, como você obtém quando lê a introdução. Tudo bem? Então você lê o primeiro parágrafo por completo, o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente e o último parágrafo por completo igualmente, tudo bem? Agora, tendo isso em vista, o que nós também precisamos de fazer à medida em que lemos os parágrafos é demarcar palavras-chave. Palavras-chave são expressões que definem com exatidão o tipo de tópico abrangido por aquele parágrafo em particular, ou informações específicas que contextualizam as informações que aquele parágrafo em particular abrange. Porque essas mesmas palavras que você destaca no texto são as palavras utilizadas nas questões, ou as exatas mesmas palavras ou as sinônimos delas, não é? E você então, tendo em vista essas palavras que você visualmente demarcou no texto, e sendo que elas também estão nas questões, você rapidamente consegue triangular, voltando ao texto, tendo em vista as questões, e encontrando a parte precisa do texto que abrange a informação que a questão que você tem em mãos abrange, e assim, no final das contas, você tem um processo muito mais rápido de achar as partes do texto que abrangem as informações que a questão que você quer responder abrange, evitando, portanto, que você fique dando tiro no alto ao voltar no texto, até encontrar a parte do texto que fala sobre a questão ou o tópico que a questão que você está fazendo abrange. E assim você economiza muito tempo. E o que você menos tem no exame IELTS Reading é tempo, não é? Pois bem, então aqui vejamos aqui alguns exemplos de palavra-chave, considerando a palavra, o parágrafo A. Vamos ver aqui se nós encontramos, olha só, 65 million years ago. Isso daqui é um exemplo de número. Número definitivamente é uma informação específica que define o tópico abrangido pelo parágrafo A. Igualmente, vejamos aqui bats, não é? É um exemplo de palavra-chave também. Este parágrafo em particular fala sobre bats. Deep sea fish and whales também, informação específica, não é? Vamos ver aqui o parágrafo C se temos alguma questão, ou melhor, parte C. Não consigo ver nada. Parágrafo D.
É óbvio que com você lendo esses parágrafos, essas partes, você vai ter uma facilidade de encontrar palavras-chave melhor. Olha só, Second World War é um exemplo de palavra-chave, SDX Sonar, Radar, RDF, não é? Definitivamente você tem aqui a possibilidade aqui de marcar essas palavras-chave, Sonar, Radar, American Zoologist, Donald Griffin, nomes próprios definitivamente são palavras-chave, não é? Pois bem, essas palavras-chave e outras que você vai marcando à medida em que vai fazendo o texto, a leitura do texto, são as exatas mesmas expressões que você encontra nas questões. E, portanto, você consegue, como dito, com muito mais rapidez, estar encontrando as partes do texto que abrangem as informações que as questões abrangem. Agora, uma observação. Sempre entre o primeiro e o último período, você, em teoria, numa leitura inicial, vai estar pulando toda uma parte central, como essa aqui que eu estou marcando. Mas perceba que é totalmente possível você buscar por palavras-chave, mesmo em partes que você pulou em uma leitura inicial de interpretação. Porque palavras-chave com muita frequência visualmente se destacam do resto do texto. Por exemplo, um nome próprio, um número, ele esteticamente se destaca daquele corpo de texto que ele se encontra, e por consequência você na realidade simplesmente passa os olhos rapidamente nessas partes que você está pulando para ver se você encontra algum nome próprio, algum número, alguma questão que você pode marcar como palavra-chave. Vejamos. Fireflies é um exemplo de palavra-chave. Eu consigo marcá-la simplesmente porque ela está aqui com a primeira letra maiúscula, mas também marquei aqui essa expressão porque ela é um nome próprio, especificamente voltado para, por exemplo, uma tecnologia. Fireflies aqui novamente, não é? Você então tem isso sendo identificado por nós na parte que pulamos a priori. E você nem ao menos precisa de ler este texto para identificar essas palavras-chave, não é? Aí, tendo em vista as questões, quando você voltar aos parágrafos que abrangem, os tópicos que elas abrangem, aí você pode, se quiser, ler os parágrafos por completo. Mas o objetivo é fazer uma leitura inicial seca, tudo bem? Então aqui nós temos esse primeiro grupo de questões que são de matching, ou seja, temos esses tópicos e temos que relacionar quais parágrafos abrangem estes tópicos. E, frequentemente, a informação que define que determinado tópico relacionado a determinado parágrafo se encontra no último período ou no final do parágrafo. Portanto, você ter lido os últimos períodos aqui dos parágrafos vai ser muito útil para você, na realidade, ter essas questões feitas. Igualmente, tanto essas questões aqui de summary, ou seja, completar resumos, quanto essas questões aqui de completar sentenças incompletas, definitivamente você tem como o principal ponto que vai lhe ajudar as palavras-chave que você marcou. Pois olha só, radar é um exemplo de palavra-chave aqui da questão 11, que também foi marcado por nós no texto, não é? Veja aqui, radar. Então, provavelmente, a parte do texto que responde à questão 11 está no parágrafo, vejamos aqui, no parágrafo, ou na parte D do texto e na parte E. Bem aqui nessas duas últimas partes finais, você tem a resposta para a questão 11. Portanto, realmente você tem o marcar de palavra-chave sendo algo extremamente importante. Agora, muita atenção nessa dinâmica de no more than two words, ou seja, não mais do que duas respostas, ou melhor, não mais do que duas palavras por resposta para cada uma dessas questões de 10 a 13. E igualmente aqui, no more than one word, ou choose one word only. Escolha somente uma palavra para responder as questões aqui de 6 a 9. É importante compreendermos que, mesmo se a nossa informação selecionada para completar as questões esteja certa, mas nós desrespeitemos as instruções, a questão vai ser considerada errada, ou melhor, a resposta que você deu vai ser considerada errada. A informação pode ser certa, mas já que você a formatou de uma forma que não segue as instruções, você perde a questão. Então é muito importante seguirmos ao pé da letra as instruções para não termos desperdício de performance, tudo bem? Pois bem, eu lhe desejo então uma ótima prática.